Olá, queridos, bem-vindos ao canal Saúde Integral. Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e hoje eu vim falar de mais um tema em saúde para vocês. Hoje nós vamos falar de algo muito comum na população, que é a gastrite. A gastrite nada mais é do que uma inflamação na mucosa do estômago, no revestimento interno do estômago. Então eu trouxe uma fotinho aqui, uma figurinha, para que você entenda melhor alguns processos aqui do estômago. Nós temos aqui, descendo, o esôfago. O esôfago é um tubo que liga a nossa garganta até o estômago e que leva o alimento quando nós deglutimos. Quando nós engolimos, ele passa pelo esôfago, com movimentos, para que chegue até o estômago. Essa parte rosinha aqui, é o estômago. Parece uma bolsa. A mucosa, ou seja, o revestimento interno do estômago, tem umas preguinhas. Então, é como se fosse uma bexiguinha, que você enche e depois esvazia. Então, tem essa prega interior, que é quando você come, então o alimento se acomoda no estômago, ele aumenta de tamanho até que haja digestão, conforme vai digerindo, ele vai diminuindo de tamanho novamente. Mas existem algumas situações agressivas para essa mucosa do estômago que nós vamos falar mais para frente que causam a gastrite. Depois do estômago, nós temos aqui o duodeno, que é o começo do intestino delgado ou fino, o duodeno, depois aqui vai ter o jejuno, o íleo, que é o restante do intestino delgado, onde acontece a maior parte da absorção dos alimentos. Depois entra para o intestino grosso, onde tem a maior parte de absorção de água, de eletrólitos, para depois ser eliminado aquilo que não foi utilizado na digestão. Então, essa parte aqui é que nós vamos nos concentrar hoje, a respeito do estômago e da sua inflamação, que é a gastrite. Quais são os sintomas da gastrite? A gastrite, ela faz com que você sinta uma dor em queimação nessa região aqui, logo abaixo, dessa parte aqui do esôfago, no início do abdômen. Então, uma dor em queimação, geralmente quando você come algo, então piora a dor, que piora com alguns elementos que nós vamos discutir mais para frente. Então, geralmente é essa dor em queimação, um pouco de náusea, às vezes a pessoa fica bem nauseada. Tem pessoas que chegam a ter vômitos, inclusive com sangue. Essa inflamação da parte interna do estômago, ela pode evoluir e formar uma ferida, que é o que nós chamamos de úlcera gástrica. E quais são as causas da gastrite? Por que isso acontece conosco? Uma das coisas que mais está relacionado com o desenvolvimento da gastrite é o estresse emocional. Então, todas as vezes que a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, através de mecanismos neurológicos, faz com que haja um aumento na liberação do ácido dentro do estômago. E esse ácido, liberado no momento em que não era para ser, porque ele é para ser liberado no momento em que tem um alimento lá. Mas com o estresse emocional, ele é liberado fora daquele momento e ele causa a erosão da mucosa interna do estômago. A mucosa do estômago, ela é parecida com o que nós temos na bochecha, na parte interior da nossa boca. Então, é um revestimento muito sensível. Com o excesso de ácido, acaba causando a gastrite. Outra causa de gastrite é a bactéria Helicobacter pylori. Uma vez que ela é ingerida, instalada no estômago, ela pode causar uma inflamação ali crônica e causar a gastrite. Outra causa, por exemplo, são vírus e bactérias que causam aquela gastroenterocolite aguda, que é o quê? Uma bactéria ou um vírus que você comeu em alimentos contaminados causam um desarranjo aí nessa parte de digestão. Então, na parte estomacal dá náuseas, vômitos, na parte intestinal pode dar diarreia. Então, causas infecciosas também podem causar gastrite. Outra coisa, medicamentos. Tem alguns medicamentos que são muito fortes para o estômago, são lesivos para a mucosa. Por exemplo, anti-inflamatórios. Então, às vezes a pessoa tem uma dor contínua, vamos supor, joelho, coluna, e fica tomando anti-inflamatório, assim, de forma mais contínua. Se você tomar até uns 3 a 5 dias, assim, não tem tanto problema, mas tem pessoa que faz um uso crônico de anti-inflamatório. E isso pode causar gastrite e úlcera de estômago. Os corticoides também podem causar gastrite. Outras substâncias que são bastante irritantes para o estômago são a bebida alcoólica. Então, o álcool é um dos grandes causadores de gastrite, e o cigarro. O cigarro também causa uma modificação na mucosa, levando a sintomas de gastrite.
Alimentos muito gordurosos, muito condimentados, muito industrializados também são lesivos. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, com menos quantidades de gordura, vai ser mais benéfico para o nosso estômago. E qual é o tratamento da gastrite? Depende da causa, né? Então, por exemplo, se for um Helicobacter pylori, existe um tratamento para matar essa bactéria e aos poucos a mucosa do estômago vai se reconstituindo. Se for uma gastroenterite aguda, que você comeu algo contaminado, então você vai tomar alguns sintomáticos, protetores gástricos, remédios para náusea, e conforme esse vírus ou essa bactéria morrerem, você vai recuperar a tua saúde. Se for causa de remédios que você tem tomado em excesso, de anti-inflamatórios, de corticoides, você vai ter que cessar o uso dessas medicações até que o seu estômago esteja recuperado. A bebida alcoólica tem que cessar o uso da bebida. O cigarro, a mesma coisa. Então, ter uma alimentação mais saudável, evitar substâncias lesivas é muito importante para que nós mantenhamos a saúde do nosso estômago. E se tiver alguma bactéria ou vírus, ser eliminado com o tratamento. Então, cuide do seu estômago, porque a gastrite, com o tempo, ela pode evoluir para uma úlcera, como eu falei, e até mesmo para câncer de estômago. A nossa fisiologia foi criada para funcionar de uma determinada maneira. Se nós começamos a usar alimentos errados, medicações em excesso, substâncias tóxicas para o nosso organismo, não tomarmos cuidado com o que nós vamos nos alimentar, então nós sofremos as consequências disso. O tratamento não é longo, maioria das vezes em 1 mês está cicatrizada a mucosa, então não deixe de procurar um médico se você sentir essas coisas. Uma dor em queimação nessa região superior do abdômen, muita náusea, muitas vezes vômito. Procure ajuda médica. Espero ter ajudado com essas dicas e até o nosso próximo tema em saúde. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.